Olá, boa noite. Estamos entrando aqui ao vivo no perfil Academia dos Psicólogos. Hoje vamos fazer uma live em dupla. Vou aguardar aqui as pessoas entrarem, a dupla chegar. Ai, chegou. Vamos ver como é que eu coloco a Isabela aqui na live. Isabela, tenta solicitar aí, eu acho que você tem que solicitar. É isso. Ok. Sim. Boa noite. Oi. Boa noite, Isabela. Esperar um pouquinho, né, o pessoal, alguém entrar, né? Isa Isabela. Isabela ou Isabela? Isabela, pronto. É isso, estamos aqui ao vivo, né, no meu perfil reserva, né, do Instagram, que é o Academia dos Psicólogos. Nesse perfil eu é, coloco protocolos de atendimento, coloco atualizações sobre saúde mental, psicoterapias, supervisões. Então, é um perfil voltado para os psicólogos, numa educação continuada, e eu estou aqui nesse projeto de trazer outros colegas de profissão para mostrar a sua expertise, as experiências, às vezes até estudo de caso, né? Tudo isso para levar as pessoas à importância da saúde mental. E olha só, hoje, dia 10 de outubro, é o dia da saúde mental, né? Sim, Não é isso, Isabel? um belo dia para a É gente isso poder aí, compartilhar um pouquinho sobre, né? E ter um momento de troca mesmo. justamente, né? Essa live aqui vai ficar gravada, inclusive eu vou upar no meu YouTube, PCJ Marcelo, uma playlist. É podcast, né? Que agora é modinha, podcast, né? Autopoieses. Então vai estar um podcast das entrevistas, né? Esperar o pessoal. Acho que vou mandar uns aviãozinhos pra galera aqui. Certo. Ver se o pessoal vai chegando. E enquanto isso, vou deixar uns recadinhos aqui. Primeiramente, minha solidariedade para as vítimas, né, civis dessa guerra que já dura décadas, tanto os israelenses como os palestinos. Temos aí vítimas civis que não desejam nada disso, não querem guerra, né? Querem viver suas vidas em paz, mas estão pagando aí o preço, infelizmente, né, dessa tragédia aí, que não é de agora, é de décadas, né? Com solidariedade aí com as pessoas. É um momento muito triste, né? E requer mesmo um momento de escuta, né? E também de solidariedade mesmo diante desse processo, né? Que é bastante difícil. E outro recadinho, estamos no mês de outubro. Outubro é o mês da conscientização TDAH. E aí, alusão a isso, amanhã, quarta-feira, às 20 horas, eu vou dar uma aula gratuita. Eu tenho um grupo no WhatsApp fechado, né? E lá colocarei o link de uma aula ao vivo que eu darei às 20 horas. E assim, eu acho que vai dar 1h30, 2 horas de aula. O negócio tá bom, viu? Olha, eu acho que para quem quiser saber mais sobre TDAH, não precisa mais ficar procurando, não. Amanhã vai assistir a aula, que vai estar praticamente tudo que for de importante em reconhecer sintomas, quando é que eu posso começar a suspeitar para procurar um psiquiatra, um psicólogo para fazer uma avaliação certinha, né? Porque a gente pode pesquisar no Google sintomas. Ah, poxa, estou me identificando aqui, então eu já sou TDAH. Não, não é assim. A gente avalia, suspeita, não, agora eu vou confirmar que eu tenho a impressão que está batendo aí os sintomas, então eu vou me certificar com a avaliação, né? Então vai para um neuropsicólogo, um neurologista, porque também existem exames que a pessoa faz para ver se algum outro fator, né? Às vezes é uma tireoide, às vezes são outros tipos de doenças que são confundidores, né? E também já o que pode fazer diferente, que hábitos já podem instalar na vida, que já fazem diferença, né, para quem tiver TDAH. Sobretudo quem tiver TDAH leve, né, que muitas vezes não precisa nem de remédio, basta mudar de hábito. E são hábitos que cá entre nós, todo mundo tem que ter, né?
dormir direitinho, fazer exercício físico, se alimentar bem, uma série de coisinhas que faz bem para todo mundo, né? Então, amanhã vai ter essa aula gratuita. O que mais? Eu acho que é só isso de recadinho. Aí você passa por Tá certo. Vou começar falar de falando, você. o pessoal tá entrando, né? Então, eu vou, primeiramente, agradecer a você, Marcelo, pela oportunidade, né? E, como você falou mesmo, um dia tão alusivo, né? Que hoje é comemorado o Dia Mundial da Saúde Mental. Então, favorecer esse espaço, né? E fomentar cada vez momentos como esse, né? De compartilhamento e troca de saberes, né? Então, muito obrigada pelo convite. E acredito que essa proposta, né, que você vem trabalhando, né? Traz benefícios, né? Não só para nós como profissionais, mas para outras pessoas que têm alguma dúvida, né? A respeito de algum tema, ou então busca maiores informações. Então é um momento muito importante. Então, desde já, muito obrigada. Então, eu sou Isabela Vasconcelos, psicóloga clínica. Agradeço. Você quer... Eu sou psicóloga clínica. Eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos, público-alvo, né? Tenho especialização em saúde mental e atenção psicossocial. Então, estou aí trabalhando, tem uns 5 anos nessa carreira já, né, da saúde mental. Então, eu vim falar um pouquinho, né, sobre a importância da nossa saúde mental mesmo e do cuidado, né? Trouxe um pouquinho do tema como contribuir para a saúde mental, para a nossa saúde mental, né? E também para que a gente possa contribuir cada vez mais para a saúde mental da nossa família, dos nossos amigos e de pessoas que a gente tem um vínculo afetivo, né? Que também se torna muito importante essa rede de apoio e cuidado. Então, falar de saúde mental é um contexto muito amplo, né? Porque abrange várias áreas, né? E vários fatores que engloba a saúde mental. Então, a saúde mental não pode ser unificada como só uma única coisa, um único tipo de cuidado, mas sim como um cuidado multifacetado, né? Entendendo que a saúde deve ser vista não apenas como ausência de doença. E quando a gente pensa nessa perspectiva de saúde, a gente engloba vários outros fatores que são responsáveis por esse cuidado, né? A nossa saúde física, a nossa saúde mental, percebendo como nosso corpo funciona como se realmente fosse um sistema de engrenagem, que para funcionar de fato, todo esse sistema deve estar trabalhando em conjunto, né? Então, quando a gente pensa sobre essa perspectiva, a gente, de fato, consegue perceber e amplificar esse cuidado com a nossa saúde e com a nossa saúde mental, né? E por que se é tão importante? Cada vez mais a gente está cuidando e falando sobre, né? E frisando esse cuidado. Porque ela tem uma relação direta com a nossa qualidade de vida, né? A nossa saúde mental. Ela também é responsável pelas nossas emoções, nossos comportamentos, pelas nossas relações. Então, ela vai influenciar diretamente em todo o meio que a gente vive, né? Nossa saúde mental. E de como a gente se comporta e como a gente reage àquelas situações. Então, se torna cada vez mais importante estar falando e frisando esse cuidado, né? Principalmente, acredito que depois dessa pandemia, né? A gente passa ainda por um nível de adoecimento, passamos pela pandemia e agora estamos num momento pós-pandêmico, mas que ainda traz muito adoecimento. Então, falar sobre a saúde mental, discutir, fomentar momentos como esse, promovem cada vez mais esse cuidado, né? A gente passou por um momento de pânico social, né? Todos nós, durante a pandemia. E a partir disso, várias outras demandas foram surgindo, e esses adoecimentos foram sendo cada vez mais prolongados e afetados, né? Então, trouxe alguns dados mesmo da OMS que fala por quê. E por causa da importância mesmo de cuidar cada vez mais dessa saúde mental, né? O Brasil, ele é considerado o país, né? Assim, tem os maiores índices de ansiedade e depressão da América Latina.
E o suicídio é o segundo, a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. São dados, na verdade, né, que não dá para a gente isolar ou então ou negligenciar diante desses processos de adoecimento. Uhum. E eu falo isso porque cada vez mais tem sido, né, e tem ocorrido situações e níveis de adoecimentos cada vez maiores. Então, esses dados me chamaram a atenção porque são dados muito grandes e quando não cuidados, né, eles vão sendo cada vez mais intensificados. Então, serve aí de um alerta e de um momento para que a gente reflita e também possa procurar e promover esse cuidado com profissionais, com ajuda e suporte, né? E por que desse suporte? Né? Porque esse suporte se torna necessário. Quando a gente fala desse suporte, não se fala só, né? Mas quando a gente também fala, por isso que eu quis trazer também essa importância do cuidado com a família, né? Essa rede vincular. Porque quando a gente tem uma rede de compartilhamento, de cuidado, aquele processo se torna muito mais leve, a gente consegue lidar melhor com aquelas situações adversas, com um nível de adoecimento muito grande, e saber que a gente tem aquele suporte emocional mesmo, né? Saber com quem contar em momentos de crise, em momentos que aquele adoecimento já está ali, ou então como um momento de prevenção e promoção, né? Então, cada vez mais, esses dados servem de alerta para que a gente procure cada vez mais e consiga lidar e procurar ajuda quando necessário, né? E como a gente pode, de fato, acredito que assim, promover esse cuidado, né? Porque a gente falando desse cuidado para a nossa família, a gente não pode negligenciar o nosso cuidado, né? Porque quando a gente cuida do outro, a gente precisa, primeiramente, conseguir e de fato, cuidar da gente dessa maneira para que a gente consiga enxergar e depositar esse cuidado para o outro, né? Então, para que a gente consiga dar esse suporte emocional para o outro, é necessário que a gente, antes, tenha esse cuidado com a gente, né? O nosso cuidado com a nossa saúde mental. Então, como é que a gente pode fazer para cuidar cada vez mais da nossa saúde mental, né? Tem várias estratégias, né? E várias questões que podem ajudar nesse processo. Desde cuidados básicos, né? Como o autocuidado, que são coisas que favorecem o cuidado com a nossa saúde mental. Desde cuidado com a nossa saúde física, né? A prática de exercícios físicos, uma boa alimentação, uma rotina de sono, né? Como você falou. E também essa questão de reconhecimento de quando a gente não está bem, que a gente precisa desse suporte profissional. Reconhecendo que nós somos também, seres humanos limitantes, e que precisamos desse apoio, desse suporte cada vez mais para lidar com as situações adversas, né? Reconhecendo as emoções e sabendo aceitar e sabendo lidar com aquelas emoções que são agradáveis e aquelas que não são agradáveis, assim, né? Porque todas as emoções, elas são importantes, porque elas, elas são uma resposta diante da situação. E a gente consegue, de fato, quando a gente consegue administrar elas melhor, a gente consegue criar e lidar, criar estratégias para lidar com elas, né? Então, quando a gente consegue, de fato, perceber que todas as emoções, situações são importantes para que a gente consiga propor estratégias, isso facilita o autocuidado, né? Então, falar sobre saúde mental fomenta, como eu disse, essas várias áreas, porque a gente não consegue visualizar a saúde mental como uma coisa única, né? A gente precisa ampliar esse cuidado e perceber que esse cuidado necessita ser integrado, né? E necessita que cada vez mais as práticas sejam integrativas. Porque quando a gente também fala de saúde mental, a gente precisa perceber que não é uma prática só, não é uma prática de um profissional só também.
é uma prática, é uma prática multiprofissional também, né? Então, ali, todos os profissionais precisam estar alinhados para um melhor cuidado desse paciente, né? E quando a gente percebe a saúde mental como ela é integrativa, a gente consegue, de fato, perceber e propor soluções, né? Mais viáveis e melhores para esse paciente. Então, quando eu penso numa equipe multi, né, composta por médicos, psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas, educadores físicos, né, e afins, né, a gente consegue, de fato, perceber que quando a gente promove o compartilhamento de saberes, né, a gente busca soluções efetivas, de fato, a gente consegue promover cada vez mais práticas eficientes para aquele paciente. E com isso, gerar um acompanhamento melhor, uma assistência melhor, né? Regindo cada vez mais pelo Sistema mesmo único de saúde, né? Que é uma prática mais integrativa, né? Uma prática que seja universal, né? E promova cada vez mais a participação social do sujeito. Então, quando a gente coloca essas práticas dentro da saúde mental, a gente não isola a saúde mental como só o cuidado com um profissional, com outro, a gente de fato consegue abarcar e ampliar esse cuidado com uma saúde como um todo, né? Como eu falei desde o início, não sendo a saúde como só apenas a ausência de doença, né? Como um contexto muito mais amplo e necessário para que esse cuidado de fato aconteça, né? Então, acredito que essa perspectiva do olhar mútuo, o olhar integrado, integralizado, né? Promove cada vez mais esse cuidado, né? E promove essa saúde mental como cada vez mais necessária e potente dentro das nossas perspectivas, né, de cuidado, e que um profissional está ali para ajudar e promover cuidado com o outro, né? Não sendo uma competição ou algo muito assim engessado, mas percebendo que todos os profissionais precisam estar ali em conjunto para que esse cuidado com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, seja cada vez mais efetivo, né? Então, quando a gente entende esse cuidado como integralizado, a gente promove cada vez mais ações como essas, né? E envolva o cuidado com a nossa saúde mental e com a saúde como um todo. A gente pensa nessa perspectiva, né? E quando eu falo sobre isso também, né, pensando um pouquinho mais sobre o tema que eu quis trazer, um questionamento, né, como é que eu posso fazer isso para ajudar, além de me ajudar, né, cuidar da minha saúde mental, que já é uma tarefa muitas vezes, às vezes complicada da pessoa se perceber, promover, né, buscar ajuda, porque o isolamento também dessas práticas de autocuidado, como eu falei, não anula ou não negligencia a prática do cuidado com o profissional, né? Porque aquilo ali aquele aparato técnico e aquele suporte é bastante diferente do que essas práticas também só do autocuidado. Então, a gente também tem que entender que esse cuidado é muito mais amplo e que precisa, sim, ter um suporte técnico, um suporte profissional, que vai ser muito mais diferente, né, do que esse cuidado só, né, e a gente reconhecer esses limites, que a gente precisa de ajuda, que nós somos seres humanos e que precisamos cada vez mais estar nesse contexto mesmo de se reconhecer como limitante e buscar ajuda, né, buscar ajuda profissional, reconhecer que a gente não está conseguindo dar conta de tudo e que precisa desse suporte profissional, né? Para que esse cuidado com a nossa saúde mental seja de fato reconhecido e efetuado, né? No dia a dia e nas nossas práticas. Então, quando a gente também consegue reconhecer os nossos limites e também buscar ajuda, esse é um processo que vai facilitar para que a gente de fato consiga também reconhecer e promover ajuda para aquelas pessoas que também estão precisando, né? Quando a gente sabe que aquele cuidado se torna importante, que a nossa saúde mental e o nosso cuidado precisa de fato existir, né? Principalmente para aquelas pessoas que depositam esse papel de cuidador. Então, aquela
pessoas que já exigem, têm uma tarefa de cuidar, né, daquele processo, precisam perceber que, de fato, elas precisam de cuidado para que ela consiga, de fato, cuidar do outro. Senão esse cuidado não vai existir, né? Então, quando a gente consegue perceber e colocar essa perspectiva, a gente percebe que nós somos seres relacionais e precisamos dessa rede de apoio, né? E isso também se torna muito melhor e mais fácil, né? E falando um pouquinho sobre essa rede de apoio, é o que a gente consegue falar sobre essa necessidade também de buscar ajuda, né, familiar, como eu falei um pouquinho da ajuda dos profissionais, né, mas falando um pouquinho de como eu posso fazer para ajudar aquele amigo, aquele familiar, ou então aquelas pessoas que também estão em nível de adoecimento, ou não só de adoecimento, né, olhando a perspectiva da saúde mental como um cuidado preventivo, né, não precisa que esse adoecimento já esteja ocorrendo ou exista, mas é necessário que haja um cuidado preventivo para que esse adoecimento de fato não venha acontecer, né? Então... E que muitas vezes assim vem se instalando lenta e silenciosamente na pessoa que o familiar que convive pode achar que não é só o jeito dele de ser. É uma pessoa que prefere ficar isolado num quarto, que fala pouco, não gosta de esporte. É o jeito dele ser. Só que lentamente ele está chafurdando ali em um adoecimento, né, que pode trazer outras patologias, outras comorbidades, né? Então, existem esses confundidores. Ou então a pessoa que é muito temperamental, irritadiça, não é porque ele é assim mesmo. Ele é irritadiço assim mesmo. Na verdade, ele está adoecendo. E está adoecendo todo mundo junto, né? E fica naquela ideia, não, é o jeito dele. Não, está doente também. Tanto é que tem uma ideia, né, que diz, não, esse negócio de saúde mental não existia nas gerações anteriores, né? Tem que o meu psicólogo era uma chinelada, né? Sintoterapia, né? Já viu essa, né? A terapia da que na verdade, se a gente vê, eram pessoas adoecidas que se envolviam com bebidas, jogos, prazeres carnais, agressividade, pouca empatia. Então também eram pessoas adoecidas, só que não se tratavam. Achavam que era tudo era normal, né? Agora nós estamos percebendo que são coisas que adoecem e que podem ser tratadas, que merecem ser tratadas, merecem ser felizes, não só pela pessoa em si, mas a pessoa começa a perceber, poxa, o meu jeito de ser está afetando a minha família, está afetando meus filhos, minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe. O meu jeito de ser não afeta só a mim, não diz respeito só a mim, diz respeito a outras pessoas também. Então, até por essas pessoas que eu amo, eu preciso me tratar, eu preciso ser melhor, preciso me cuidar para ser melhor por essas pessoas. Não é só uma promessa vazia, não, eu vou tentar melhorar, ou eu sou assim mesmo, tem que me aceitar, né? Quando a pessoa olha para si e diz, preciso ser melhor por essas pessoas que eu amo, aí começa essa caminhada de autocura. Eu já peguei pessoas assim que não eram benquistas no trabalho, na família, e quando relatou para mim como era a infância, né? Castigos, né? Muito autoritarismo, pouco amor, a pessoa começa a entender por que eu sou desse jeito também, né? Então, reconheço e agora quero mudar, preciso ser melhor. Então, como você falou, a saúde mental não é só uma doença ali, né, notória, né? É algo que às vezes é sutil, que não se percebe que é uma doença. E hoje em dia, quando as pessoas falam, saúde mental, parece que é uma coisa que só na cabeça, né? E na verdade não. O termo psicossomática nem utilizado mais porque a gente já entende que não existe uma separação de mente e corpo. Tá tudo ligado. Então quando a gente fala doença psicossomática, já está um termo ultrapassado.
Porque toda doença, seja física, afeta o mental e vice-versa. Então, para você ver, psicossomático já é um negócio que é toda ação. Não precisa mais dizer isso aqui é psicossomático. Tudo é. Está tudo ligado. Então, quando se trata a saúde mental, é também um tratar relacional. Como eu vivo minha vida, como eu me comporto em relação aos outros, como é que eu cuido do meu corpo, dos meus hábitos. Não é só uma questão que está dentro da cabeça, né? É algo de relação, do fora. É um cuidado do corpo, é um cuidado da alimentação, cuidar dos meus músculos, ter bons hábitos. Tudo isso faz parte do cuidar da mente. Não é só um troço que está lá escondido, invisível no cérebro. Né? É, Continue é aí. justamente sobre isso, né? Como você falou. Até esse termo psicossomático, né? E o corpo responde, né? Então, como justamente esse sistema de engrenagem que está tudo funcionando, precisa estar tudo funcionando em conjunto, né? Então, não tem como a gente segregar. É um cuidado só com a saúde mental, só com a saúde física. Precisa que esse cuidado seja cada vez mais em conjunto, né? Percebendo que quando a gente não está bem mentalmente, emocionalmente, o nosso corpo fala, né? Então, isso já demonstra mesmo os sinais de um nível de adoecimento, de um cansaço, né? De um estresse no trabalho, ou em outras situações. E cada vez mais vem promovendo esses adoecimentos quando a gente não percebe que um cuidado precisa estar junto do outro para que eles de fato funcionem, né? E é interessante isso, Marcelo, quando você fala sobre essa questão, né, de antigamente, né, de relação a esse cuidado e de como passou despercebido, né, nesse sentido, vamos dizer assim, ou ainda, acredito que não só despercebido, mas também pela falta de informação, né, e de acesso mesmo, né, esse cuidado, às práticas profissionais, a momentos como esse, né, de escuta e de compartilhamento, que promovem informações também. Então, além de promover e conseguem prevenir, ou então fazer com que aquela pessoa busque, né, o que de fato precisa para que esse cuidado aconteça, né. Então, essa questão desse isolamento, né, essa questão de, esse temperamento dele é assim, então é uma resposta àquilo, né. Mas quando a gente fala dessa questão do temperamento, a pessoa é assim, então ela é assim, não precisa mudar, né. A gente deve ter muito cuidado com isso, né? Porque mesmo que a pessoa tenha um temperamento mais explosivo, mais forte, né? Digamos assim, ela pode ser moldada e adaptada de acordo com as circunstâncias, né? Aquele ambiente também está interferindo, né? Quando a gente consegue olhar o que é que está acontecendo, né? Para que aquela pessoa esteja assim. Porque o comportamento é refletido muito do ambiente e de como aquela pessoa está reagindo àquele ambiente. Se ela está vivendo um ambiente adoecedor, em um ambiente punitivo, violento, a resposta dela também vai ser isso, né? Então, é preciso que a gente observe e consiga, de fato, explanar outras questões, né? Que estão ali por trás desse adoecimento. Então, o que é que está favorecendo esse isolamento da pessoa, né? O que é que está favorecendo esse temperamento, né? Pesquisas até mostram que como esse suporte emocional que eu falei, né? Essa questão desse vínculo afetivo, conseguem contribuir mesmo para a redução dos níveis de algum adoecimento ou transtorno, né? Essa questão do suporte familiar, né? E consegue vincular, não só familiar, mas ter uma rede de amigos, ter pessoas com quem contar, contribuem para a redução de estresse, né? Faz com que a pessoa também consiga se sentir pertencente naquele ambiente, né? Então, quando a gente consegue enxergar também que essa rede precisa ser multifacetada, né? De um cuidado com a rede multiprofissional, né? Como eu falei, mas esse cuidado também com a família, percebendo. E quando a gente também consegue perceber que aquela pessoa da nossa família não está bem,
né? O que é que a gente pode fazer para cuidar dela, né? Promovendo momentos também de autocuidado, essa rotina de práticas de exercício, uma boa alimentação, um sono regular, né? Também percebendo que aquela pessoa não está bem e dando suporte e tentando acolher ela. Olha, vamos buscar um profissional qualificado, você precisa. Isso colabora bastante, né, para que a pessoa também consiga perceber que aquilo não está fácil. Se ela já está em um nível de adoecimento que ela não consegue perceber, às vezes quando ela tem um apoio, um suporte, aquilo vai ajudar e vai favorecer, né, para saber que ela não está só, que ela tem com quem contar. Então essa rede se torna muito importante, né? E essa rede de ajuda mútua mesmo, de saber que um está ali para contar com o outro e promover esse cuidado, né? Gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Na sua prática, você percebe quando você atende um cliente, essa rede de apoio familiar geralmente ela acontece ou ainda é muito eficiente a família entender o que está acontecendo? Como é que você percebe nos seus atendimentos assim? Então, nos meus atendimentos, eu percebo uma variação, né? Na verdade, é um pouco de uma resistência às vezes, o que também, às vezes, não parte só do cliente, né? Mas também da família, de reconhecer que precisa dessa ajuda. Então, quando existe essa resistência, né? Esse cuidado se torna ainda mais difícil. Porque para que a pessoa queira, de fato, né, uma mudança, e perceba que o processo terapêutico, de fato, só vai acontecer e só vai existir como uma via de mão dupla nesse processo, né, tanto do profissional como do cliente. Quando existe uma resistência do próprio cliente ou também da família, esse processo vem ser muito mais difícil, né, porque para que aconteça de fato, primeiro é necessário que a pessoa tenha essa tomada de decisão, né? Perceber que ela não está bem e cada vez mais buscar estratégias e ajuda para lidar, né? Quando ela percebe que não está bem e, de fato, busca uma ajuda profissional, busca esse apoio, essa rede de contato, né? Como eu falei, isso vai favorecer muito mais, né? E ela vai conseguir, de fato, buscar subsídios para que esse cuidado, de fato, aconteça. Mas quando há uma resistência, mesmo que o processo terapêutico seja assim, venha evoluindo, mas se essa pessoa não quiser, se essa pessoa não tiver essa perspectiva e reconhecer que precisa de ajuda, de fato, a terapia, o processo terapêutico não vai funcionar, porque essa tomada de decisão e essa iniciativa, né, é fundamental para que essas mudanças e mudanças de perspectivas venham a acontecer, né? Mas também percebo, né, que não só existe resistência, né? Percebo muito bem e alguns clientes que têm também um suporte e que também percebem que essa ajuda e também tem essa tomada de iniciativa, esse processo vem sendo muito mais eficaz e produtivo, né? No cuidado. E ainda mais quando a gente fala de menores de idade que precisam e tem essa responsabilização de estar ali com um responsável, né? Um cuidador mesmo nesse processo, né? Até de acompanhar na terapia, de promover esse cuidado com a saúde mental, né? Então, quando a gente percebe que esse cuidador, ele também se responsabiliza sobre esse processo de cuidado, né? Isso se torna muito mais eficaz e muito mais fácil, né? Nesse processo quando a família não julga, é isso, mas compreende e trabalha junto com o terapeuta, apoia e trabalha junto, né, favorecendo o trabalho do terapeuta. Por exemplo, a terapia não se dá somente ali no setting terapeuta, só no consultório, né? Eu costumo falar o seguinte, olha, terapia, gente, são todos os dias. Todos os dias você vai ter que fazer alguma coisa para alcançar a sua meta terapêutica. Então não é só ouvir uma vez na semana, conversamos por uma hora, você descarrega aqui uma catarse
e até a próxima semana. Não existe, né, uma meta, uma rota de tratamento, todos os dias fará alguma coisa para que se alcance isso. E tem situação que o paciente está tão sem energia, sem ânimo, com incapacidade, que se a família não chegar junto, for um auxiliar para, ei, você está precisando pegar banho de sol, né? Vamos junto. Você está precisando ir para uma praia? Vamos lá, vou com você. Você tem religião X, precisa frequentar o seu templo religioso, está sem energia? Vamos junto com você. Coisas assim. Então, a família, entendendo os sintomas, possíveis até crises, compreender, acolher, saber acompanhar e conduzir e ajudar a alcançar as metas, aí eu diria que é mais rápido mesmo. Alcançar a meta terapêutica é mais rápido. Eu digo isso porque pacientes que são muito engajados na terapia dá até gosto, que faz tudo bonitinho ali, como a gente trabalha, as tarefas de casa, né, que são as rotas de tratamento, né, os planos de ação. Ele cumpre. Tem o mesmo que botava em PDF, coloria. Nossa, cara. E assim, né? isso avança muito mais ao que se deseja. Avança em direção à alta mesmo, né? Então, o papel... Uma vez eu vi uma postagem até de uma psicóloga falando que essa questão do paciente precisar querer terapia é meritocracia, não sei o quê. Eu achei equivocado, porque a gente sabe que a pessoa precisa querer melhorar. Senão, eu acho que até contra-terapêutico, a gente... Não, você tem que mudar, custa o que custar, não sei o quê. Cara, você é livre, né? Agora, esteja psicoeducado, saiba que suas atitudes têm uma certa consequência para você, para as pessoas que lhe cercam, a curto, quiçá até a longuíssimo prazo, às vezes. Tem consequência. Agora, você é livre, cara. Ninguém vai lhe impor nada, não. Mas isso é onde entra a psicoeducação. Estamos aqui psicoeducando nosso público, né? Para que entenda que não negligenciemos, por exemplo, eu durmo 4 horas de sono por noite e estou de boas. Não, cara, isso não existe não, pô. Não existe saúde mental assim. Tem gente que troca a noite pelo dia, literalmente, é o Batman. Tá de boa. Não está. E quando a gente mostra os pontos na vida da pessoa, olha como afeta a sua rotina desse jeito. Afeta isso, isso, isso e isso. Compreendeu? Mas não quero mudar. Beleza, você é livre. Fazer o quê? Mas está psicoeducado. Né? Então, a gente encontra essas resistências, educa, mas a pessoa, como você falou, a pessoa precisa compreender e querer. E sem querer, a pessoa não vai se engajar, não vai mudar, não vai nem entender por que precisa. Tanto é que não existe nenhum protocolo para antissocial, que são vulgarmente os psicopatas, né? Não existe um protocolo criado porque nenhum deles foi tratar isso. Não se engajava, não buscava para isso e não terminava o tratamento para isso, porque eles não se importam. Eles não se importam em querer tratar o seu transtorno de personalidade, o antissocial, um psicopata. Eles não se importam com isso. Então, não existe um protocolo para isso. Nenhum deles procurou melhorar. Então, como é que se vai formalizar alguma coisa assim? Então é isso, reforçando. Precisa entender e querer. Não é um remédio que a gente enfia a goela abaixo e muda. Não é assim que funciona. Até como você falou, né? Se torna contraterapêutico, né? A gente forçar o paciente a fazer algo, né? Quando a gente percebe que a gente não está nessa posição, né? O psicólogo não está ali nem para julgar, nem para forçar nada, até porque a gente precisa perceber que nós não somos o detentor, a psicologia nem ninguém é detentor de saber, né? Assim, então não dá para colocar ali e perceber e impor para a pessoa, né? Então você deve fazer isso, né? Isso está fora, né, da nossa profissão mesmo, da nossa ética e da nossa ética como humano também, né? Acredito que sim, porque isso se torna um desrespeito e
e até uma violação de direito se colocar num papel assim de impor algo, né? Então, Exato. e acaba sendo bastante contraterapêutico, né? Porque se a terapia tem que ser um processo livre, né? Para que seja um momento de escuta, um momento de vivências, de autoconhecimento. Como é que aquilo precisa ser forçado, né? Quando aquilo é forçado, de fato, esse processo de autoconhecimento não vai existir, não vai de fato chegar aos objetivos terapêuticos, porque é como se essa resistência mesmo, né, impedisse, né, se fosse uma fronteira ali entre entre o psicólogo, entre a terapia e o sujeito que está na terapia, né, o cliente, o paciente. Então, para que de fato ela exista, ela precisa, né, que haja essa percepção, né, da necessidade desse cuidado, né, da gente perceber perceber e ter essa tomada de decisão, né? Eu não estou bem, ou então eu preciso prevenir, né, o meu adoecimento, eu preciso cuidar da minha saúde mental e buscar ajuda, né? Quais são os passos para essa tomada? Depois dessa tomada de decisão, de perceber, né, o que é que a gente vai fazer para, né? Então, são metas ali também, né? Depois que a gente toma a decisão, qual é o passo para a gente conseguir lidar com essas dificuldades, né? E que estratégias e o que a gente pode fazer para, né? E aí a gente vai aprofundando esse processo de autoconhecimento, né? Diante da terapia e dessas vivências, né? Porque como você mesmo disse, a terapia, a gente trabalha a relação dentro do processo terapêutico, mas ela de fato acontece fora, né? Nas relações, né? Então, tudo aquilo que o paciente traz, né? As suas queixas, as suas demandas, são colocadas e refletidas ali para que ele consiga tomar essas decisões e essas ações lá fora, né? Nas suas relações, nas suas vivências, né? Então, até porque o contato que a gente tem com aquele cliente se torna muito mínimo diante das outras relações que ele tem ali no externo, né? Então, aquele contato, o processo terapêutico serve de reflexão para que ele tome a decisão e consiga, de fato, lidar com essas relações externas, né? Porque sem também a tomada de decisão e a ação, a gente fica muito mais só no campo teórico e não consegue colocar aquelas dificuldades, né? E de fato, vivenciar aquilo prático, né? Então, quando a gente percebe que a terapia se torna muito importante para que essas vivências externas aconteçam, elas de fato conseguem ser embarcadas mesmo e abrangidas nessa percepção, né? E de como também você falou sobre essa questão dos níveis de adoecimento, né? Como esse suporte familiar também se torna importante nesse quesito, assim, de pessoas que têm um adoecimento muito grande, estão em estados depressivos, né? Que não conseguem levantar da cama, ou ou estão em risco ali de vida, elas também têm que ter esse apoio familiar, né? Porque realmente, sem esse apoio familiar, ela não vai conseguir sozinha, né? Sabendo que ela tem um profissional ali para contar, mas que ela também precisa dessa rede de apoio lá dentro da casa dela, né? Saber que aquele sujeito está em adoecimento e que precisa, né, ter essa rotina de cuidado dentro de casa. Como eu disse, o interno ali no processo terapêutico para que o externo funcione, né? Então, quando essa família consegue perceber que aquele sujeito está adoecido, né? Está em estado grave e precisa desse cuidado, né? E também colabora para esse cuidado, aquele cuidado de fato consegue ser cada vez mais observado e aquela pessoa vai se desenvolvendo naquele processo, né? Vai conseguindo perceber e buscar estratégias para lidar. Agora a gente está falando sobre como ajudar familiares, até mesmo amigos, né? Mas você já se deparou com uma situação em que, vamos pegar os familiares que se tornaram reféns de um indivíduo, né, da família que não quer se tratar, mas que patologiza todo mundo, ou seja, refeniza todo mundo. Já viu situação assim?
que a família fica, meu Deus, o que eu faço com essa pessoa? Virou todo mundo refém da patologia daquele cara ali que não quer se cuidar. Já. Né? E aí acaba todo mundo ficando adoecimento também, né? Por causa daquele sujeito, né? Que não quer se cuidar, Adoece. sabe da necessidade, mas também negligencia esse cuidado, né? Então também é uma perspectiva, né? Que realmente se torna um processo muito mais difícil, porque acaba adoecendo todo mundo. Mas se esse sujeito não perceber, Uhum. né? E não se colocar como prioridade, né? Porque ele percebendo que para cuidar do outro, para cuidar das relações, para ele estar numa relação saudável, ele precisa estar sendo cuidado, né? Se ele não tiver essa percepção, vai se tornar algo muito difícil, né? Ou se ele não quiser esse cuidado, se não querer esse cuidado, né? Então, a gente acaba sendo bastante mais, mais difícil e relutante mesmo, porque quando esse sujeito está adoecido a um ponto de também ou não perceber ou não achar, acaba interferindo em todos os tipos de relações dele, né? Uhum. Eu já vi um caso que eu fui atender uma questão de emergência, né? Não atuei enquanto psicólogo, mas na questão de emergência, que eu trabalho na ambulância, né? E tinha um senhorzinho, né? Há mais de 70 anos, eu acho. E ele estava em crise, ele era esquizofrênico, né? Falava uma ruma de besteira, né? Coisas fora da casinha mesmo. E eu fiquei muito compadecido com a esposa dele, né? Uma senhorinha também, mais de 70 anos. E você via no olhar dela o olhar de, meu Deus, o que é que eu faço? De desespero, que não sabe o que fazer com uma pessoa dessa. Em que tem uma crença ainda nesse pessoal mais antigo de que tinham que conviver com isso para sempre, né? E tem filho, né? Tem filho que pode dar apoio e tal, né? Mas ela começou a falar para mim, olha, eu tô pensando em sair dessa, velho, largar, não tenho condições. Eu não tô bem, estou adoecendo junto. E eu concordando, né? Eu não poderia dizer, saia mesmo, né? Eu não poderia fazer isso, né? Ah, se eu fosse a senhora, caia fora desse negócio aí, deixa ele aí, né? Mas entendendo, você tem que se cuidar, né? Tomar cuidado com sua saúde também. Fala com seus filhos, ver de que maneira vocês podem ajudá-lo da melhor forma possível, mas sem adoecer todos vocês, né? Para que ela também entendesse que, cara, não adianta eu estar ali com uma pessoa, eu estou morrendo ali com uma pessoa que não quer se cuidar efetivamente, né? Entra em crise, sai em crise, faz acusações perversas contra ela, ele fez acusações horríveis contra ela, sabe? Coisas realmente que é melhor nem comentar. E a gente vê assim, cara, é uma situação que as pessoas não têm a obrigação de estar ali, posso ou não posso conviver com alguém que está me adoecendo. Eu estou adoecendo junto, então há situações em que a família pode até continuar cuidando, mas com uma certa distância, seja física ou emocional, mas sem desamparar aquela pessoa, mas também não ficar ali refenizado. Como eu vi o filho ali refém daquela pessoa também, o filho refém do pai, o que eu faço, não sei o quê, né? O pai tendo acesso até a ferramentas afiadas que poderia usar contra todo mundo, tal. E eu não posso tirar essas ferramentas porque ele vai achar ruim. Cara, tem coisa que eu tenho que olhar, qual é a segurança aqui? Ele não pode ter acesso a essas coisas que podem fazer mal a ele mesmo ou a vocês. Então, é aí onde entra, e eu até falei, olha, todos vocês precisam fazer terapia familiar. Porque vocês precisam entender a doença dele e entender o que fazer diante da doença, como eu devo agir. Um quadro de esquizofrenia, toda a família vai ter que cair na terapia para como é que eu vou agir diante de uma pessoa assim, né? Como é que eu vou identificar uma crise escalando, quais os remédios. Não, mas ele toma remédio por conta própria. Não, criatura. Você tem que observar ele tomando remédio. Você tem que administrar, né? Observar. E não confiar, assim, sem, sem observar. Então, aí eu orientei. Vocês, família, têm que fazer terapia, porque vocês precisam entender a situação. Todos vocês precisam fazer uma terapia. Aí a terapia familiar entra também, né? Então, não só para ajudar aquela pessoa que está com transtorno diagnosticado, né, o CID-DSM, mas todo mundo também está ali adoecendo, pouco a pouco, ou até mais adoecido, só que não percebe, né? Então, entra aí também nessa questão do cuidado que tem que ter. Amigos também,
há situações em que amigos ficam reféns do outro amigo, que a toda hora recorre, a toda hora entra em crise, mas não busca um tratamento efetivo, mas toda hora está ali, meu amigo, eu tô aqui mal, não sei o quê, vem aqui, que tô com, né, pensando em fazer besteira e tal. E fica refenizando aquele amigo que possa ou não possa, tem que estar ali, servindo, me anulando, sofrendo. Então, são situações que uma terapia também ajuda a psicoeducar e entender, até onde vai a sua ajuda, até onde você pode ir, o que lhe cabe, o que não lhe cabe, né? O que você pode fazer e o que você não pode fazer e ter a consciência tranquila É quanto a justamente isso. sobre isso, né? Que eu falei da perspectiva do cuidador, né? Que o cuidador precisa desse cuidado, né? Porque senão ele vai estar adoecendo, como você citou esse exemplo, né? Vai viver num ambiente adoecedor e cada vez mais ele vai adoecer junto, né? Se ele não se cuidar. Ou então, se ele não impor aqueles limites, né? Como você falou. Tanto a família como aqueles amigos que depositam uma posição de suporte, eles se colocam nessa posição de suporte, que também é muito benéfica, né? Mas também eles têm que reconhecer qual o limite deles em relação a esse cuidado com o outro, né? Onde é que vai esse limite para que também ele não adoeça, né? E porque também ele precisa se cuidar, né? Porque senão ele vai viver cada vez mais em ambientes adoecedores e vai adoecer mais, né? Então, quando é, é, ele percebe essa necessidade do cuidado dessa rede, dessa terapia familiar, como você falou, então do cuidado consigo, ele consegue também perceber que em todo tipo de relação também a gente precisa ter essa fronteira, né, com o outro. Senão vai ficar tudo muito um movimento entre o que é do outro, o que é o nosso, e a gente não vai conseguir reconhecer, né? Não vai saber impor os nossos limites, né? Dentro dos cuidados, dentro das relações. E quando a gente não consegue impor esses limites, a gente vai adoecendo junto com a pessoa. Ou então vai fazendo com que aquela pessoa ultrapasse os nossos limites, né? E aquilo vai se tornando cada vez mais adoecedor dentro desse processo. Quando a gente não consegue se priorizar, quando a gente não consegue dizer um não como necessário, né? E aí aquilo vai adoecendo, aquilo vai... Ou então, principalmente quando aquela pessoa tem um perfil já mais permissivo, né? Então, ela vai cada vez mais, Isso. o outro vai cada vez mais impondo esses limites, essas fronteiras, e ele sabe que vai poder forçar mais um pouquinho, né? Então, ele vai agindo daquela maneira, com aquele perfil, vai Vai ganhando, ganhando território, né? e daqui a pouco a pessoa que se coloca nesse perfil não sabe nem mais o que é outro, porque ela não soube perceber essa fronteira, né? Não soube impor essa fronteira dentro da relação. Porque qualquer tipo de relação, para que ela seja saudável, né? E cada vez mais dialógica, é preciso que ela tenha essa fronteira, né? Então, a gente fala de qualquer tipo de relação. Uma relação familiar, uma relação amorosa, uma relação, esse vínculo de amizade, né? Então, quando a gente percebe que para de fato que ela exista, que ela seja cada vez mais saudável e dialógica, ela precisa, né, ter essa fronteira e esses limites dentro de uma relação. Senão vai ficar cada vez mais fluido, mais misturado, vamos dizer assim, e cada vez mais o sujeito vai adoecendo, como você citou, né, nesse exemplo. Tem gente que se culpa em dizer não, em dizer, olha, não, cara, você está ultrapassando o limite. Né? Eu atendi uma senhorinha que ela aprendeu a dizer não na nossa terapia. Quando ela começou a fazer isso, dizer não para os excessos do marido, dos filhos, já tudo adulto, né? Ela disse, olha, minha família não está gostando de você não, viu? Ué, por quê? Porque estão dizendo que você está me transformando em... Eu estou ficando muito espertinha graças a você. Então, que bom, estamos alcançando nossa meta, porque é justamente isso, né? Os excessos, saber dizer não, sem ter culpa, sem se sentir culpada. Ai, meu Deus, eu deveria, porque... Ainda mais o pessoal, né? Com mais idade, né? Aquela ideia da mãe, que sempre é provedora. O filho pode estar com barba branca na cara, mas tem que continuar ali, provendo, fazendo a comidinha,
costurando, toda aquela coisinha. Não pode impor limites. Então, aprender a impor limites com confiança e sem culpa. Que isso aqui, eu não estou sendo injusta. Estou fazendo, eu estou colocando, você está ultrapassando o meu território. Eu só estou colocando você território atrás, tirando do meu território. Estou fazendo isso. Você que passou da linha. Eu só estou te colocando linha fora. Só isso. Não estou invadindo ninguém. Não estou mandando você fazer nada. Você que está mandando eu fazer, você que está querendo tomar o meu tempo, tomar, é, é, colocar culpas em cima de mim que não são minhas. E agora eu tenho autoconhecimento suficiente, confiança suficiente para entender, não, isso aqui não me cabe, portanto eu posso negar. Sem problema nenhum. Sem perder Com amor também. certeza. E aí a gente Né? percebe a importância, né, de se priorizar nesse processo, né? Quando a gente consegue perceber que se priorizar não é um ato de egoísmo, né, como sempre foi colocado ali culturalmente também, né? E que também a gente precisa, né, se impor e se colocar, a gente consegue perceber, né, que deve sim ter essas fronteiras, né, esses limites dentro das nossas relações e perceber que também onde é que vai o limite do outro e o nosso, né? Para que a gente consiga, de fato, se colocar em uma posição muito mais saudável diante daquela relação, né? Sabendo que esse cuidado também faz parte da nossa saúde mental, da nossa saúde física, né? Propor relações cada vez mais responsáveis e sadias nesse processo, né? Então, o cuidado acaba sendo muito mais amplo, né? Como eu falei, o cuidado com a nossa saúde mental não deve ser restringido, né? A um cuidado único, né? Quando a gente entende e colabora com esse cuidado multifacetado de várias áreas e cuidados amplos, a gente consegue de fato perceber, né? E colocar essa percepção da saúde não só como uma ausência da doença, como eu falei antes, né? Mas como a necessidade, né, de ter uma participação social, dos direitos, de igualdade, direitos igualitários, né? E aí a gente consegue perceber que tudo isso faz parte da nossa saúde, né? E ela se torna integrativa. Então, a saúde mental, ela precisa existir junto da nossa saúde física para que tudo funcione ali muito melhor. Muito bem. Acho que é isso. Já temos aqui 1 hora de live. Passou rápido. Passou rápido, né? Foi uma delícia aqui te ouvir, né? Queria poder ficar mais, mas palavras finais. Gostaria de dar últimos recadinhos para a gente encerrar. Então, eu gostaria mesmo de agradecer, né, como eu já falei, né, e ter a oportunidade de falar um pouquinho hoje no Dia Mundial da Saúde Mental também, fomentar espaços como esse, né, de compartilhamento, de trocas, e para que a gente se conscientize cada vez mais da importância de cuidar da nossa saúde mental, né, que muitas vezes a gente vê, Uhum. só que se torna algo muito mais distante, né? É pouco discutido, ou então é pouco, de fato, colocado em prática, né? Então, que a gente consiga perceber a necessidade desse cuidado, né? E consiga integrar, né? Com um cuidado com a nossa saúde como um todo. Porque para que uma coisa funcione, para que a nossa saúde como um todo funcione, é necessário que esse cuidado seja cada vez mais amplo. Então, quando a gente consegue falar sobre, discutir, prevenir, né, e promover, né, esse cuidado, é muito mais fácil de lidar, de buscar estratégias, de reconhecer nossas emoções e tentar cada vez mais propor soluções, né, para aquele adoecimento que está ali sendo gerado, ou um possível adoecimento. Ou só como também uma estratégia de prevenir, né, porque a saúde mental não deve ser só colocada como uma questão do adoecimento, como eu disse, né, e sim como uma questão de Isso. prevenção, de um autocuidado diário, né, da necessidade da gente cuidar, porque ali a gente consegue abarcar várias questões. Então, a importância desse cuidado
está diretamente relacionado à nossa qualidade de vida, né? Nossos pensamentos, nossas emoções, nossas relações. Então, quando a gente fala sobre a importância desse cuidado, a gente frisa também sobre diretamente estar relacionando a esses cuidados para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, né? Então, que a gente possa cada vez mais se conscientizar, né? E buscar ajuda quando necessário, reconhecer nossos limites, saber também que a gente é um ser humano que precisa de ajuda, precisa de acolhimento, de cuidado, né? E saber e buscar essa ajuda profissional quando necessário. Eu acho que é isso. E muito Isso. obrigada mais uma vez. Nada. A gente não trabalha só com as doenças, como você falou, né? A gente trabalha também com melhoria contínua, de autodesenvolvimento, né? Eu costumo brincar, tem colegas meus, eu fui para uma palestra do método XY, não sei o quê, e eu descobri umas coisas lá, cara, mas se eu ir para terapia, acho que ia ser melhor. Do que ir para uma palestra, oba-oba, e de repente pode fazer um método ali que você não está num ambiente seguro o suficiente, que você pode despertar ali, pode despertar um trauma esquecido, alguma angústia, que você não está ali bem amparado para poder lidar com aquilo. E no setting terapêutico é mais seguro, tem um profissional ali te olhando, né, te conduzindo. Então, às vezes as pessoas têm que atentar que o psicólogo não é só para o doente mental, daquela forma estigmatizada. É também, quero viver melhor, quero aprender a viver melhor, ser mais feliz, me relacionar melhor. Estou bem, mas eu quero estar melhor ainda. Coisas assim. E você atende no Espaço Vicente, né? Mas atende também online ou só Atendo presencial? no Espaço Vicente, lá no Grajaú. E Isso, tem um Instagram. quem quiser seguir, acompanhar um pouquinho lá. sobre o espaço. Então, é um espaço colaborativo, que além de psicólogos tem outros profissionais, né? E também atendo online. Tudo bem. E como você falou, né? Só para frisar mesmo, finalizar, que justamente a terapia, o processo terapêutico, né? Não é só sobre adoecimento, né? É um processo de autoconhecimento. Então, quando a gente, cada vez mais que a gente vai em busca, né? E promove esse autoconhecimento, é que a gente percebe a necessidade de cuidar cada vez mais, né? Porque quando a gente vai buscar esse autoconhecimento, a gente percebe que o quanto que a gente tem para se autoconhecer ainda, né? E o quanto que a gente tem para melhorar, para buscar relações mais saudáveis, mais dialógicas, né? Então, o processo de autoconhecimento também é muito amplo. E a partir do momento que a gente vai vivendo e vai experienciando, a gente percebe o quanto tem, né? Para se autoconhecer. Muito bem, bacana. Olha, adorei te ouvir. Realmente foi uma delícia ouvir você falando, né? Fiquei, fiquei um tempão, um minuto, só você explicando tudo que você tinha para trazer. Foi muito construtivo mesmo, certo? Muito obrigado por ter participado. Espero que a gente possa fazer outros encontros desses, né? Explorar outros temas. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Essa live vai estar salva, vai estar no meu canal do YouTube para vocês assistirem quantas vezes quiserem. E só tenho a agradecer, gente. Tchau. Isabela, Obrigada. muito obrigado. Boa noite. Tenha uma boa noite. E a gente se encontra por aí, né? De repente até amanhã a gente se bate lá no Espaço Vicente. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.